Oi, eu sou a Steph e hoje eu vou comentar com vocês sobre um dos filmes mais devastadores da história do cinema nacional. Um filme que não é só inspirado pela literatura, mas também pela realidade. Hoje, na sessão de domingo, eu vou comentar sobre Vidas Secas, de 1963, dirigido por Nelson Pereira dos Santos. Assim que o filme começa, ele faz questão de mostrar que ele não é apenas inspirado pela obra do Graciliano Ramos, é fortemente inspirado pela realidade. Ele começa com essa mensagem que já faz a gente começar a refletir sobre o que vem por aí e também sobre as coisas que já aconteceram. Vidas Secas mostra a realidade de uma família de retirantes que está passando por inúmeras dificuldades. A fome, a desesperança, o medo das coisas piorarem mais ainda e todo esse desespero que ver a seca causa neles. Além disso, o filme traz um questionamento que é muito central e muito interessante. E sinceramente, eu acredito que é o que as pessoas mais assim se questionam e mais refletem assistindo, que é essa coisa do ser gente e ser bicho. O filme inteiro brinca com essas duas ideias. O tempo todo parece que a família tá indo mais para um lado, mais para o outro. Os próprios personagens, eles consideram certas coisas como coisas de gente. Vamos dormir em cama de couro. Vamos ser gente. Então esse é um ponto muito interessante para a gente refletir em relação à história do filme e também sobre várias questões sociais e econômicas do nosso país. A maneira que até hoje essa situação ainda deixa algumas cicatrizes em algumas regiões do Brasil. Se eu não me engano, esse filme foi filmado no sertão de Alagoas e ele foi lançado numa época bastante complicada aqui do Brasil. Ele foi lançado pouquíssimo tempo depois que tinha começado a ditadura aqui no Brasil. E mesmo tendo saído numa época complicada, ele ainda conseguiu receber algumas indicações. Na época, esse filme chegou a ser selecionado para alguns festivais. Ele não chegou a ser enviado para alguns dos festivais mais importantes de cinema, ele meio que foi trocado por um outro filme que saiu mais ou menos na mesma época, que, se eu não me engano, é Deus e o Diabo na Terra do Sol, o nome, que é um baita filmaço também, mas é uma pena que ele meio que acabou ofuscando esse, que também é um filme muito grandioso. Apesar dele não ter ido para tantos festivais grandes, ele se manteve em destaque e é considerado até hoje como um dos melhores filmes da história do Brasil e também da América Latina. Inclusive, esse é um dos filmes que foi selecionado para fazer parte daquela lista dos 1001 filmes para assistir antes de morrer, sabe? Então, é um filme que realmente você precisa assistir se você tem interesse em conhecer mais sobre a história do cinema brasileiro e sobre a história do Brasil também. Eu acho que é impossível não comentar aqui que ele é inspirado num livro, que, como eu já mencionei antes, é um dos maiores clássicos da literatura brasileira. E eu vou ser sincera com vocês, eu nunca li o livro, apesar de ter muita vontade de ler. Depois que eu assisti o filme, eu fiquei tão curiosa que eu quase busquei na internet logo pra poder ler. Eu só não fiz isso porque eu iria ter que ler com muita pressa e tal, antes de gravar o vídeo. Mas eu juro pra vocês que eu ainda vou parar pra ler esse livro. É porque eu realmente quero dar uma atenção especial pra ele. E eu sinto que eu ainda não, sabe, ainda não tava pronta pra isso. Antes de me aprofundar mais na história do filme, eu só quero comentar um pouquinho sobre o diretor dele, que é o Nelson Pereira dos Santos. Eu confesso a vocês, e eu vou até conferir agora aqui, que eu acho que eu não tinha assistido nada dele ainda. O que é curioso, porque ele fez alguns filmes que são considerados clássicos mesmo do cinema nacional. Ele dirigiu Rio Zona Norte e também dirigiu o Rio 40 Graus. Olha, uma boa parte desses filmes realmente estão na minha lista, e depois que eu assisti Vidas Secas, eu com certeza vou parar um pouquinho para conhecer mais da filmografia do Nelson. Eu realmente não sei porque que eu nunca parei para ver muitos filmes dele. De verdade mesmo, não sei. Eu até achava que eu já tinha assistido mais coisas, mas realmente eu não tinha. Então, inclusive, se você já conhece mais e quiser me recomendar alguma coisa, eu vou aceitar recomendações. Outra coisa que eu quero contar pra vocês é que esse filme tá disponível no YouTube e numa qualidade muito aceitável, então é bem fácil de assistir. Além disso, o filme ele é bem curtinho, eu acho que ele tem 1h38 só de duração, por aí.
Então é bem tranquilo de assistir e, sinceramente, só assista porque é um filme realmente excelente. Mas agora voltando a falar um pouco sobre a história do filme, eu tenho que avisar pra vocês que esse é um filme cruel. E se você for uma pessoa mais sensível, eu não recomendo que você assista. Principalmente se você for uma pessoa mais sensível com coisas envolvendo animais. Recentemente, eu tinha até comentado aqui no canal que eu sou um tanto sensível com filmes que coloquem coisas cruéis, ruins envolvendo animais. E esse filme não chega a ser tipo uma coisa muito absurda e tal, tipo, muito explícita e tal, mas tem algumas cenas que sinceramente me causaram um certo incômodo, e tem uma cena específica que é muito famosa, tanto do livro quanto do filme, que é muito triste, apesar de não ser algo, tipo, grotesco, é triste. Então, se você é sensível com esse tipo de coisa, fica longe, porque, sabe, vai te causar um impacto aí. De uma forma geral, para vocês entenderem ao que eu me refiro quando eu falo que esse é um filme meio sensível em torno de animais, é que o tratamento dos animais é muito rude, é muito, sabe? Particularmente, eu me sinto incomodada vendo esse tipo de coisa. Eu acho que nem todo mundo se sente assim, principalmente por se tratar de animais que são gado, tal, esse tipo de animais de corte, digamos. Mas eu sou sensível e eu acho que é interessante destacar isso, porque talvez você não queira ver esse tipo de coisa. Deixando um pouco essa questão de lado, o filme ele é cruel de qualquer forma. Mesmo que não seja um filme que é tão explícito quando trata de violência, é um filme que deixa você um tanto angustiado, incomodado. E sendo honesta com vocês, eu não acho que essa coisa de você ficar angustiado assistindo seja necessariamente ruim, porque isso te dá imersidão naquilo que realmente aconteceu, te faz pensar sobre aquilo, te faz pensar em inúmeras famílias que passaram por situações similares ou até piores. E voltando àquela questão que eu falei com vocês sobre essa coisa de bicho e de gente, olha, na minha visão, a melhor cena desse filme em torno dessa questão é a cena final. Ela é realmente, sabe, ela é muito bem feita, muito reflexiva. O filme acaba e você fica, sabe, caramba, que filmaço. Além de apenas essa questão de bicho e de gente, o filme também mostra outros problemas sociais que aconteciam ali. Tanto essa coisa da divisão de classes e até mesmo o abuso de poder policial, o que eu não imaginava que ia ter nesse filme. Tipo, eu realmente não sabia que essa obra também abordava isso. Bom, eu não sei se o livro também aborda, mas é interessante que o filme aborde um pouco disso. Até essa questão de vícios e tal. Então, é uma obra que realmente parece que não ficou datada. Mesmo que ela seja sobre um período muito específico da história do país, parece que ela é tão atual ainda, sabe? E é um tanto assustador nesse sentido. E no meio de tanta crueldade, existe também um ponto de inocência, que são as crianças e uma cadelinha chamada Baleia. Esse é um dos pontos mais suaves do filme, essa coisa da baleia meio que ser um apoio positivo e emocional para essa família, sabe? Ela ajuda eles, ela caça alguns bichinhos ali para eles comerem, as crianças brincam com ela e tal. Então tem esse ponto ali que é muito interessante, mas não se apeguem tanto a ele, porque ele vira algo bem triste também, tá? E quando a gente pensa em Vidas Secas, é muito difícil não pensar na imagem mesmo dessa personagem que é a cadelinha, a baleia. Isso porque, mesmo ela sendo um bicho, ela é muito mais humanizada em vários aspectos do que as próprias pessoas. Inclusive, essa também é uma das reflexões que as pessoas têm acerca da obra original mesmo e do filme. Eu acho que a obra original, pelo menos pelo que eu li assim por cima, ela parece ser ainda mais emocional nesse sentido. O filme, ele até é, mas não tanto, acredito, quanto a obra. Porque eu li algumas partes e é muito mais, assim, impactante. É muito mais sensível. Mas acredito que, principalmente pela época, pelo orçamento e tudo mais do filme, era um pouco mais difícil de transmitir essas coisas. Também é um filme bem curtinho. E é o tipo de filme que eu penso que algumas pessoas talvez vão achar um pouco chato, um pouco vazio. Isso porque ele é um filme que, apesar de ser
tecnicamente bem linear, ele é um filme que dá muito espaço, sabe? Ele tem poucos diálogos, e ele é aquele tipo de filme que você se sente observando pela janela. É muito característico dessas ondas de cinema novo, parecido com o que teve na França, né, que é o Nouvelle Vague, e aqui no Brasil, o cinema novo, esse filme, ele se encaixa nesse movimento, tenho quase certeza disso. Essa coisa de estar observando, sabe? Bom, todo filme a gente tá observando, mas tem alguns filmes que eles passam mais essa sensação. Isso porque eles são filmes que meio que dão espaço pra gente respirar, pra ver coisas muito mundanas, como se você realmente estivesse assistindo pela janela. Então, se você é o tipo de pessoa que não tem muita paciência, que não gosta muito desse tipo de filme, talvez você ache isso um pouco chato. Mas pra mim, essa é uma das melhores características do filme, porque é o que faz com que a gente fique realmente mais imerso ali e às vezes sinta até um pouco parte daquilo. Vidas Secas, tanto o livro quanto o filme, são obras essenciais aqui do Brasil e que com certeza valem a pena conhecer. Eu já conheci o filme e mal posso esperar para poder conhecer melhor o livro. É uma obra bem curtinha, se eu não me engano tem menos de 100 páginas, então eu realmente preciso colocar isso em dia. Pra ser sincera com vocês, eu gostaria muito de meio que criar um desafio pra mim mesma de parar pra ler mais obras nacionais, porque eu sinto que eu não li obras nacionais mais clássicas o suficiente. O que vocês acham? E vocês também já pararam pra ler essas obras? Eu sinto que é o tipo de coisa que a gente deveria ter lido na escola, mas é muito difícil a escola conseguir fazer a gente ler esse tipo de coisa. Eu particularmente estudei numa escola que não tinha nem biblioteca, então sabe, mesmo que os professores quisessem, não funcionaria. Então, é interessante de refletir como às vezes a gente conhece vários clássicos do exterior, mas nem sempre a gente tem o mesmo acesso a clássicos do Brasil. Vou falar uma coisa pra vocês, assim, de experiência própria minha. Eu acho a leitura de clássicos nacionais muito mais difícil do que ler clássicos do exterior. Quando eu parei pra ler alguns clássicos mais europeus, eu não tive muita dificuldade, mas toda vez que eu paro pra ler um clássico brasileiro, caramba, é um negócio difícil. Realmente você precisa querer muito e parar pra poder, sabe, pesquisar e tentar entender melhor as obras. Então, sei lá, fica essa reflexão pra vocês. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Muito obrigada aos membros do canal que votaram nesse filme. Eu já tava com muita vontade de assistir e foi uma experiência muito interessante. A real é que a votação ela tinha ficado meio que empatada, mas o Vidas Secas ele já tinha ficado no topo por tantas horas que eu só decidi assistir ele mesmo. Os outros filmes também eram muito interessantes e com certeza eles vão voltar em outras listas, mas hoje foi o dia de conhecer o Vidas Secas. E enfim, chega de enrolação, novamente muito obrigada. Se você tiver interesse, você também pode conhecer meus outros trabalhos aqui na internet. Eu sou ilustradora e também tenho um brachazinho, caso vocês tenham vontade de conhecer. Mas, se você só quiser assistir meu vídeo, não tem problema nenhum, eu já agradeço. E é isso. Vejo vocês na próxima sessão de domingo.